qual que é a função dos hormônios com relação ao armazenamento de gordura e como isso reflete também com relação ao controle do apetite e saciedade. Vamos entender primeiro como funciona esse processo. O indivíduo ingere alimentos, ingere calorias, ou seja, realiza uma refeição, isso vai estimular alguns hormônios importantes que vão ter um efeito, pelo menos imediato, no que se refere ao armazenamento de gordura. E alguns efeitos também imediatos que são relacionados ao controle do apetite. A ingestão de alimentos agudamente vai proporcionar a liberação de peptídeos gastrointestinais, então CCK, GLP-1 e peptídeo YY, tá? E esses caras têm um papel importante, o peptídeo YY. E esses caras têm um papel importante com relação ao controle do apetite, que envolve o estímulo de neuropeptídeos sacetogênicos, que são PONC e CART, certo? Lá no hipotálamo, sinalizando que está entrando alimentos e que, portanto, na medida que vai ocorrendo a sinalização, vai reduzir, então, o estímulo à disposição de comer mais alimentos. Então, a proposta é justamente com que esses hormônios sinalizem vias mais rápidas com relação ao que está acontecendo no trato gastrointestinal. Perfeito? É o primeiro sinal que acaba ocorrendo nesse processo da ingestão de alimentos. Posteriormente, você tem a liberação da insulina, a qual ela vai ser responsável por também sinalizar hormônios sacetogênicos, perfeito? Lá no hipotálamo, para que, portanto, o indivíduo cesse o consumo de comidas, de alimentos. Só que, além disso, a insulina ela vai viabilizar o armazenamento de gordura. Então, ela vai favorecer com que haja a formação de triglicérides, assim que eles são agregados no tecido adiposo, que é a nossa célula de gordura, perfeito? Para que, então, essa alimentação tenha parcialmente uma reserva energética estocada, para que o indivíduo tenha, então, recursos futuros, caso precise utilizar essa reserva energética ou mobilizar essa reserva energética. Um outro hormônio aqui produzido nessa reserva energética, aqui no tecido adiposo, é a leptina. E ele vai sinalizar de forma mais crônica o que está acontecendo com relação aos estoques energéticos. E ela realiza isso através da sinalização sacetogênica, ou que a gente chama de anorexígena, estimulando esses hormônios anorexígenos, que é o PONC e o CART, e inibindo, assim como a própria insulina, vai inibir os hormônios orexígenos, que estimulam o apetite, que é o neuropeptídeo Y e o AGRP, certo? Eu tenho, então, um efeito agudo, que viabiliza o quanto de calorias e comida está ingerido, e o efeito crônico, que está relacionado aos estoques energéticos. Por outro lado, passa um período sem comer, então o indivíduo fica no intervalo maior sem se alimentar, ou está fazendo alguma dieta, ou qualquer outra medida que o coloque em privação de alimentos, outros hormônios, haverá uma contrapartida que vão realizar o processo de estímulo do apetite, um aumento do apetite, um aumento da fome, bem como a mobilização de energia para que esse período de privação seja subsidiado por energias que estão estocadas. E aí que entra o estímulo, aí que entra os hormônios que são estimulados por situações que envolvem a privação. Grelina, que é produzida no estômago, ela tem um papel importante em estimular o apetite através da estimulação desses caras que são chamados de hormônios orexígenos, a GRP e neuropeptídeo Y. Então, fica um tempo sem comer, grelina estimulada. Para além disso, eu preciso mobilizar meu estoque energético. E aí entra as catecolaminas e cortisol, a qual vão no tecido adiposo, atuando através de uma cascata enzimática, quebrando triglicérides, que é a forma estocada de gordura, que é a maneira como a gordura é estocada, em ácido graxo glicerol. Então, o tempo todo esses processos estão ocorrendo, aonde você tem um processo de armazenamento no período prandial, pós-prandial, que se dá pelos hormônios sacetogênicos, mas também pela insulina, que vai favorecer o armazenamento de gordura. E os hormônios sacetogênicos vão sinalizar para que ocorra a redução na ingestão de alimento, o processo de cessar a ingestão de alimento. E, por outro lado, no período de privação, você tem os hormônios na contrapartida que vão realizar o estímulo na ingestão de alimentos, em conjunto a isso, mobilizar os estoques de gordura. E é dessa forma que a dinâmica ocorre no processo de armazenamento, mobilização de gordura, estímulo ou redução do apetite e controle dos processos que envolvem o sistema de fome e saciedade. Claramente, isso pode ter alterações decorrentes das condições ambientais e da própria exposição prévia a esses alimentos, mudando, então, todo o processo que envolve
o sistema de sinalização ou de regulação do apetite, colocando ele para mais ou para menos. Isso vai depender do contexto alimentar inserido e da história prévia de aprendizagem e da predisposição genética.